como vai? Está começando mais uma edição do nosso programa Viva Bem e hoje nós vamos falar sobre saúde bucal e também sobre estética nos dentes, né? Deixar o seu sorriso cada vez mais bonito é muito bom, não é? Mas até que ponto isso é interessante sem prejudicar a saúde da sua boca? São tantas perguntas. Para responder essa e outras, eu trouxe um convidado muito querido, é o Dr. Nicodemo, cirurgião dentista de São José dos Campos, mas que atende aqui em toda a região do Vale do Paraíba, né, doutor? Isso mesmo. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente aqui agradece. Doutor, como eu estava dizendo agora, a gente quer deixar o sorriso mais bonito. Hoje em dia as pessoas estão aí muito preocupadas com a estética, mas muitas vezes elas esquecem que antes da estética tem que vir o cuidado, a preocupação com a saúde, não é isso? Ah, sim, com certeza. O que as pessoas hoje fazem mais de errado? Olha, prevenção, por exemplo, é uma coisa que tem que começar cedo, não é? Sim, aí que está o grande segredo, né? A prevenção. Prevenir, né, é melhor do que remediar, vamos dizer. Como tudo, né? Então a gente está numa geração que as pessoas escovam bem, né? Escovam até em excesso, até os dentes, vou falar um pouco sobre isso. Mas o que a gente pode fazer para prevenir? Uma coisa que é muito interessante é um paciente na idade de, vamos colocar, um adolescente, nessa idade consultar um ortodontista, né, um especialista em aparelhos ortodônticos, para ver se tem a necessidade de usar um aparelho fixo para fazer uma correção. Então, até falando em aparelho, hoje em dia, eu sei, a gente percebe que é muito mais comum as crianças, os adolescentes usarem aparelhos do que, sei lá, 30, 40 anos atrás, Sim. né? 30 anos atrás, vamos colocar assim. Por quê? O que está acontecendo? As pessoas antigamente não tinham tanto cuidado ou realmente algum hábito mudou e as pessoas hoje precisam mesmo de aparelho ortodôntico muito cedo? Mudou, realmente mudou muita coisa. Hoje a gente está, né, na era da informação, então as pessoas estão muito informadas, as famílias estão bastante informadas e já acabam levando a criança já desde pequena no dentista para poder fazer uma avaliação, ver como é que está, acompanhar. Coisa que antigamente a gente não tinha muito hábito, né, as pessoas de fazerem. Iam mais no dentista para poder resolver o problema já. Então agora já está uma odontologia bem preventiva, né? Cada vez mais a odontologia tem sido muito preventiva. Então a gente já tem o hábito de indicar os pais a levarem as crianças para fazer uma consulta, para ver a aplicação de selantes, prevenção. E qual é a melhor idade para isso? Tem que começar quando? O bom é começar desde pequeno, né? A partir de, vamos colocar aí, né? Desde cedo, né? Logo com um aninho, para poder ver como é que está a erupção dos dentes, né? Os dentinhos de leite que estão vindo. Depois pode levar a criança em torno de 3 anualmente, com 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas principalmente vamos dizer que a partir dos 5 anos que começa a trocar a dentição, né? Pela dentição mista, que é dentes permanentes com dentes de leite, né, junto. Então vai começar a nascer os dentinhos permanentes, aí é uma hora muito importante, porque afinal de contas os dentes permanentes vão ser para o resto da vida, né? Então é importante que os pais estejam atenciosos para poder levar no dentista, ver se está tudo certinho, se está nascendo tudo certinho, sem nenhuma malformação, se tem alguma necessidade de suplementar alguma vitamina, alguma coisa do tipo, para ter os dentes saudáveis para a vida toda, né? E por exemplo, se o dentista detecta lá que a criança, acho que até os 9 anos, 8, 9 anos, já trocou todos os dentes, né? Até os 12 anos. Até os 12, estourando 13 anos, né? Se com 12, 13 anos não trocou toda a dentição, muito importante os pais levarem no dentista para fazer um exame radiográfico e ver o que está acontecendo. Às vezes tem algum dente de leite que está persistente e não cai. Às vezes tem a necessidade de fazer uma intervenção de extrair esse dentinho de leite para poder dar espaço para o dente permanente. Mas pode ocorrer também tem algumas crianças que nascem e quando vai o dente permanente ele não está lá, o germe dentário não está lá, então o dente não se formou. Aí tem que manter o dente de leite até ficar adulto e depois ver futuramente se vai colocar implante ou não, que é muito comum ter isso, chamar genesia, né, de dente permanente. E o aparelho ortodôntico, ele é ideal em que idade? Detecta-se a necessidade de colocar? Sim, então daí como a gente estava até, como você começou perguntando, né, a ortodontia é muito importante e muito legal, né, porque vamos dizer que a partir de, vamos colocar de 12 anos, a partir de que trocou toda a dentição, na adolescência mesmo, com a dentição toda permanente, é uma idade muito importante para estar começando a usar aparelho fixo. Mas às vezes tem alguns casos de crianças menores, antes dos 12 anos, com a dentição de leite ainda, que às vezes precisa fazer uma correção de ortognática, né, que é o aparelho
aparelhos funcionais para poder estimular o desenvolvimento ósseo, para poder dar uma harmonia. Então, há sim casos de crianças que precisam antes fazer um tratamento ortopédico, né? A gente sempre ouve dizer que não, que tem que ser na adolescência. Às vezes mas às vezes tem casos de criança que o crescimento ósseos não estão assim crescendo no tempo certo, ou está um pouco crianças que têm mau hábitos, chupa dedo, chupeta, daí a mandíbula fica muito para trás ou a maxila muito para frente, então precisa fazer uma correção ortopédica com aparelhos ortopédicos. Foto, né, que a gente tem para mostrar de um. Então essa foto. Essa imagem aí, por favor. Então nessa foto aí é uma foto né, de um paciente que foi colocar aparelho depois de adulto. Tardiamente. Né? Tardiamente, por isso é importante colocar cedo, na adolescência, entre 12 e 15 anos de idade, ver se tem necessidade de usar aparelho, por conta que o que acontece? O paciente, depois de adulto, se ele tem uma dentição né, que não está equilibrada, não está encaixando certinho, os dentes vão desgastar tudo errado, vai quebrar a ponta dos dentes, né? Esse que é o problema, depois ele desgasta muito. Desgasta errado, né? Porque os dentes não estão balanceados, né? Então não estão com um encaixe perfeito, não estão com o encaixe ideal. Então vai desgastar tudo errado, a ponta dos dentes, vão, né, na mastigação vai desgastando totalmente errado, e isso daí diminui a longevidade do dente, né? O esmalte perdido que desgastou não volta mais. Né? Então aquele ali é um caso que um paciente depois de adulto que foi corrigir, mesmo depois que ele corrigiu, dá para ver que está ainda desgastado os dentes inferiores, tudo, ele teve que fazer um reparo com resina. Conseguiu alinhar, não ficou mais torto. Exatamente. Pelo menos isso ele conseguiu controlar, né? Sim. Porém, o desgaste é irreversível, né? No esmalte, então desgastou bem o esmalte daqueles dentes ali, por exemplo. E acontece muito isso. E o esmalte a gente tem a impressão que é sensível, né? Diz que até a escovação errada acaba com o esmalte dos dentes. Sim, escovação tem que tomar um pouco de cuidado. Escovação em excesso e com muita força vai causar retração gengival. A escovação logo após a alimentação, principalmente depois da ingestão de alimentos ácidos, vai causar também desgaste no esmalte. Então Como assim? Tem que esperar um pouquinho? Sim, tem que esperar um pouquinho, porque pode causar erosão ácida. Então, pelo menos aí aguardar um pouco, 1 hora depois da refeição para poder escovar os dentes. Então não é aquele ditado da vovó, né, que fala terminou de comer, tem que escovar os dentes. Não, na verdade, mudou muito. Hoje em dia, com a odontologia bem assim, informativa e preventiva, a gente orienta o paciente, né? Esperar neutralizar o pH ácido na boca para depois escovar os dentes, senão vai causar erosão ácida. Erosão ácida é o tópico do nosso assunto após o intervalo. A gente volta já já, hein? Fique aí!